Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu vou continuar a desenvolver a nossa API de ingressos. E o que é que vai rolar aqui nesse episódio? Eu vou falar sobre a solução que eu vou utilizar para conseguir separar as empresas e os seus usuários dentro da nossa API. Então eu vou utilizar o Keycloak e já vou deixar o arcabouço aqui da parada meio que pronto, né? Ainda não batendo no Keycloak, mas mostrar como você pode utilizar polimorfismo, por exemplo, para deixar a decisão delineada no código e depois vir implementar da maneira que você entende que é necessário. Então, vou fazer isso. Vou falar também sobre como que eu lido geralmente quando eu tenho um tipo que eu quero passar um valor, uma string, por exemplo, uma string, um número, né, e tal. Só que essa string, esse tipo, que é um tipo padrão da linguagem, ele é carregado de semântica. Então, vou demonstrar isso utilizando ali um valor que representa uma senha que uma pessoa vai definir na hora que ela vai, obviamente, se cadastrar dentro do sistema e tudo mais. E além disso, eu também vou falar um pouco com você sobre código, sobre detalhes de implementação que, na minha opinião, me parecem interessantes de serem deixados explícitos no código. A gente fala muito sobre encapsulamento, sobre como você criar comportamentos que trabalham bem, né? Dizendo o que faz, mas escondendo o como é interessante para o sistema. Mas pelo menos nesse momento aqui da minha vida, eu entendo que certos comos deveriam ser explicitados no código, porque eles têm um potencial de atrapalhar a coisa de tal maneira que eu acho melhor deixar isso explícito dentro da aplicação, beleza? Simplesmente a minha opinião. A gente tá aqui para debater também, obviamente. Então vamos lá, né? Primeira coisa, deixa eu já ficar aqui com um código de fundo aqui para mim. Então, eu tava pensando, né? E assim, eu tava pensando porque acho que é uma ignorância, obviamente, minha, e não porque outras soluções não fazem isso. Eu acho que é uma solução muito comum, mas como eu não tenho costume de utilizá-la, eu demorei de juntar tic-teco para chegar do outro lado, que é o seguinte, né? O que está sendo construído aqui na API, o ChatGPT até me ajudou com essa nomenclatura que eu não conhecia, é um back-end as a service, né? Ele chama ali de BaaS e tudo mais, mas não BaaS no sentido de banking as a service, sim de back-end as a service, que é justamente, que é um pouquinho, é na mesma linha, obviamente, de um software as a service, mas aqui você não tem um software pronto que você já pode começar a utilizar, né? Então, sei lá, você contrata um MailChimp da vida para enviar e-mails, você pode contratar, né? Tem múltiplos usuários, os usuários têm os seus e-mails e não sei o que e tal, aquele é um software como serviço. Aqui é um back-end como serviço. Então, a minha proposta aqui na implementação dessa API é que imagina que alguma empresa quer vender ingresso, olhe para isso daqui e fala assim, olha que legal, isso aqui imagina que eu deixo isso daqui online, todo esse serviço pronto, e a empresa fala assim, caramba, eu quero vender ingresso, mas eu quero implementar o meu front-end aqui e tudo mais, mas eu não quero implementar todas as lógicas de venda de ingresso, enfim, né, de assentos e tal. Pode contratar esse back-end como serviço aqui, que eu estou tentando desenvolver. Beleza? E aí tem uma parte aqui, que é justamente essa parte de novas empresas contratando, e essas empresas aceitando novos logins, né, novos cadastros de usuários que podem querer comprar eventos para esse lugar. Então, pegando aqui o fio da meada dos times de futebol, então imagina que você quer virar tem um time de futebol que está usando essa API aqui, né, como serviço, que quer usar essa API como serviço, e você quer virar sócio-torcedor, sócio-torcedora, sei lá como é que chama, não sei se é assim que difere, enfim, desse time. Então, qual que seria o fluxo? Esse time vai aqui na nossa API, se cadastra no nosso serviço, então ele cadastrou aquele time, aquela nova empresa ali, e agora, a partir do front-end dele, ele vai aceitar que novos usuários e novas usuárias se cadastrem, e esse cadastro tem que ser feito aqui na nossa API, dentro desta empresa. E aí, a minha solução aqui vai ser utilizar
o Keycloak para gerenciar isso tudo. Então, o Keycloak, ele ali dentro dele, né, tem um conceito de Helm, que é esse grande conjuntão das coisas aí. Então, por exemplo, eu posso dizer que um novo time de futebol é um Helm. Também poderia ter um Helm só, que é o meu Helm de back-end como serviço, e cada novo time seria um cliente dentro desse Helm, por exemplo. Mas eu vou separar as empresas em Helms diferentes no Keycloak para deixar tudo completamente isolado. Então, cada nova empresa, eu vou construir um novo Helm. Dentro desse Helm vai ter um novo cliente ali dentro. Esse cliente vai ser a API que vai ser disponibilizada para essa empresa, obviamente ali, né? E aí esse client dentro do Keycloak, ele tem as suas variáveis ali secretas, né, que você pode disponibilizar para que a empresa coloque no seu sistema para fazer chamadas autenticadas para aquele local ali, usando aquelas credenciais do Keycloak, por exemplo. E aí todos os usuários e usuárias cadastradas nessa empresa vão viver dentro desse Helm associados com esse client ali. E uma coisa legal que eu deveria ter falado no início do vídeo é que eu pensei, eu falei, beleza, eu quero fazer isso, eu imagino que o Keycloak suporta. E aí, mais uma vez, eu utilizei o ChatGPT. Deixa eu mostrar isso pra você, que eu acho que é legal de como sempre aqui nos vídeos, eu vou tentar me preocupar em mostrar como eu venho utilizando o ChatGPT no meu dia a dia, como um assistente mesmo ali meu, para me ajudar em coisas que eu sei que existe, que eu já tenho uma ideia de qual que seria o caminho, mas eu não sei ainda como fazer. E aí eu acho que ele tem brilhado cada vez mais para mim aqui. Só um segundinho. Então deixa eu mostrar aqui agora para você, né? Olha só. Aqui dentro do ChatGPT, eu primeiro aqui dei uma contextualização para ele, que eu queria usar o Spring com o Keycloak e tudo mais. Aí eu fui dando contexto para ele, né, perguntando se ele conhecia o que era um SaaS. Aí eu falei que estava construindo um SaaS. E aí depois ele me disse que não era bem um SaaS, né? Em suma, você está fornecendo um serviço de back-end aqui. Então é um base, eu falei, massa, né? Nem conhecia. Aí eu dei aqui a minha entrada para ele, ó. Agora eu preciso que você me ajude com uma dúvida sobre o Keycloak. Eu tenho a seguinte situação. Aí eu expliquei essa situação aqui. E ele falou, pô, posso ajudar sim. Você tem um Helm no Keycloak, né? O Helm é um domínio que fornece gerenciamento de usuários, funções e aplicações. Para cada Helm você tem um client então você pode ter um ou mais clients ali, né? E aí nesse caso o client pode ser a minha API. E eu posso colocar usuários dentro desse Helm. Caramba, já me ajudou. E aí ele já me fala aqui, ó. E como você tá querendo construir isso a partir de um serviço, de um back-end como serviço aí, você pode fazer essa configuração manual. Poderia fazer, né, obviamente, mas não é isso que eu vou querer fazer. Eu vou querer me integrar com o Keycloak via a API REST ali do Keycloak para eu automatizar esse processo de criação de Helms, clients e já guardar essas variáveis de acesso dos clientes aqui, as que eu devo guardar, né, e outras eu vou ter que enviar para o cliente para que a coisa possa acontecer, beleza? Então, eu tenho usado muito aqui. Se você for olhar aqui esse primeiro do CDD, por exemplo, que tá aqui, né, se você tiver visto, nem sei se você tinha visto, eu tava usando porque eu queria brincar, ver se eu conseguia rodar análises via CDD com o ChatGPT, ainda preciso calibrar melhor. Brinquei aqui do FEM com Spring Boot, peço permissão especialista em Spring Boot para que eu consiga pesquisar coisas dentro das documentações e quando você é usuário pago do chat GPT, você agora já tem acesso à parte de plugins que já tem conexão com a internet naquele mesmo momento ali, né, real time. Então tudo facilita. Beleza? Então, voltando aqui pro código, qual que era meu momento então, né? Eu queria já criar esse fluxo de integração com esse IDM, né, com esse Identity Manager, que nesse caso aqui vai ser o Keycloak no meu primeiro momento, mas poderia ser outro. E tal. E além disso, né, depois que eu acabo de fazer o registro desse Helm e desse client lá no Keycloak, eu também quero enviar um e-mail para a empresa para dizer que agora está tudo pronto, que ela pode começar a utilizar o serviço e tal. Só que eu não queria ainda nesse momento já fazer toda essa integração com o Keycloak. Então o que foi que eu fiz?
eu criei aqui, ó, uma interfacezinha que eu chamei de serviço remoto IDM, beleza? Então percebe que já deixo nítido aqui, né? Esse caso aqui é uma outra coisa que eu poderia ter falado no início do vídeo, que é uma coisa legal. Esse caso de integração com o Keycloak e tudo mais, eu já sei que é uma parte do código que não tem nada a ver com o problema que eu tô querendo resolver. Esse é muito nítido, que esse aqui é um contexto completamente diferente e tudo mais. Quando você olha ali, né, para o Domain Driven Design, isso aqui vai entrar como um desses contextos de suporte genérico. Eu não sempre esqueço aqui exatamente o nome e tal, preciso sempre dar uma consultadinha ali no livro. Mas é uma parada super genérica. Aqui, acho que é de suporte mesmo, né, que é algo que não necessariamente tem a ver com o seu domínio, com o problema que você está resolvendo. Então eu já sei que vai ser uma aplicação externa aqui, que vai ser um módulo externo, que provavelmente vai ser, eu vou deixar até como serviço externo aqui. E como eu já acho que eu já vou deixar ele remoto, eu já criei a interface deixando nítido que isso daqui é um serviço remoto. Aqui, ao retorno aqui, ó, Response Entity, ou seja, que já é uma abstração no Spring MVC, que denota que você fez uma chamada remota HTTP e tal. Então já criei aqui a interface. Beleza? Aqui eu já criei aqui num pacotezinho separado a parada. E criei aqui a implementação fake. Que essa é a parte que é legal. Ó. Eu crio aqui a interface, né? Também criei para o e-mail desses serviços remotos, que eu vou criar serviços que disparam e-mail, que fazem a integração com o IDM lá que eu quiser e tudo mais. E aqui no código, eu já posso chamar de boa, ó. Viu aqui, ó? Serviço remoto IDM para criar uma nova empresa. E aí eu crio essa nova empresa aqui. Por enquanto eu deixei o fluxo todo síncrono. Beleza? Então essa é uma coisa que é legal que você pode fazer ali no seu código quando você está construindo uma nova funcionalidade que você vai ter que se integrar com uma parte, com outro sistema que você ainda não sabe direito como se integrar. Você não precisa parar o seu fluxo de desenvolvimento naquele momento, né? Você pode criar uma classe concreta e deixar um método só com sysout lá, por exemplo. Se você entender que você pode querer ter diferentes implementações, você pode começar já pela interface, define o comportamento, pensa na assinatura, e aí cria uma implementação fake que você vai receber injetado no ponto que você precisa e tudo mais. Então esse é um recurso que eu utilizo bastante e que agiliza o lado, né? Você ganha mais velocidade aqui, no caso, não agilidade, né? Mas sim velocidade e tudo mais, que é que você implementa e fala assim, beleza, agora eu quero fazer essa integração com o Keycloak. Eu isolo isso num trabalho ali, né? Que eu vou fazer, de aprender como é que é essa API. Obviamente que eu vou usar o ChatGPT para ver se ele já pode ajudar ali, antes de ter que me aprofundar na documentação específica da parada. Então fiz isso tanto aqui para a criação da nova empresa, tanto para o envio, tanto para o envio do e-mail. Beleza? E aí aqui também entra agora um ponto, né, desse lance do explícito. Percebe que eu deixei nítido no nome na interface que esse serviço vai ser remoto. E se ele não for remoto, a primeira implementação dele for local. Menos mal para mim. Menos mal, porque quem está chamando vai pensar que é remoto e vai tomar as devidas precauções ali na parada. Inclusive, né, já lidando, mesmo que eu esteja fazendo a chamada local, eu posso dar um retorno simulando que é uma chamada remota. Então, isso para mim é ok. O que não é ok para mim, nesse momento da minha vida, é criar interface sem deixar muito nítido se a chamada é remota ou é local. Então, imagina que eu não deixo isso nítido. É uma chamada remota e quem está aqui invocando esse método não faz a mínima ideia e dá uma chamada remota parecendo que é local. E obviamente não é. Para mim as consequências, a diferença entre a chamada remota e uma chamada local são absurdas em termos de execução, tempo de execução, em termos de tipo de problema que você pode ter, falta de controle no tempo da execução, né? Uma hora pode executar bem mais rápido, outra hora pode executar de maneira mais lenta, enfim, obviamente, né? Você tem ali a rede e você não tem controle sobre isso. Então, eu gosto de deixar esse tipo de coisa explícita aqui no código, beleza? E, inclusive, né, dá pra ver que meu fake serviço aqui é uma parada local e eu crio aqui uma response entity, ou seja, quem tá usando acha que é remoto.
Uma outra coisa que eu fiz aqui, né? Quando você lida com o FEM, que é uma biblioteca aqui do mundo Java para você fazer chamadas remotas HTTP, eu acho que outros protocolos também. Se o retorno, pensando em HTTP, não é um retorno de sucesso, ou seja, família 200 ali, né, nos status, eles soltam uma exception, uma FEM exception que você tem que lidar. E aí você pode tratar disso, né, fazendo uma implementação específica para o FEM com um decoder diferente de problemas, e você deixa isso embutido ali, ou você tem, na minha opinião, uma outra estratégia que é criar uma abstração para lidar com isso, que foi o que eu fiz. Então, eu criei aqui uma classe, que é a execução remota com OpenFEM, tem o método executa, e ele já faz aqui, ó, essa brincadeira. Ele recebe aqui o código executável, executa. Se deu certo, eu retorno aqui um 200. Eu poderia deixar esse retorno de status variável, por exemplo, sem galho nenhum. Se deu ruim, eu já falo sobre isso aqui daqui a pouco. Eu pego, né, e envelopo o status no status do Spring e tá tudo certo, ó. Eu chamo, pego o status. E aí, ó, se o status foi 200, eu faço aqui meu controle, né? Se foi 200, agora eu quero mandar o e-mail. E aqui ainda falta algumas coisas que é, pô, se eu tentei cadastrar a empresa e deu problema, como é que vai ser aqui a minha política de retry? Eu vou ter que ter uma política de retry, porque eu quero cadastrar essa empresa, eu preciso cadastrar essa empresa lá no meu gerenciador de empresas, lá no meu Keycloak e tudo mais. Isso eu preciso fazer, tem que dar certo e tal, né? Se não der certo, eu não vou conseguir concluir o cadastro aí desse cliente e tudo mais. Então eu vou tentar algumas vezes. Depois que isso deu certo, e só depois que isso deu certo, eu vou querer mandar um e-mail. E aí, de novo, eu também posso ter política de retry aqui para o e-mail, porque eu vou querer mandar esse e-mail dizendo que deu certo, e se esse e-mail não saiu com sucesso da primeira vez, eu posso querer lidar com isso. Então, se vocês estiverem ouvindo um barulho, são meus 2 filhos brincando. E aí, pô, eu vou ter esse retry. Será que uma outra coisa que eu poderia fazer aqui, né? Claramente aqui a gente tem uma oportunidade de lidar com eventos de domínio, né? Empresa criada, empresa registrada lá no nosso Keycloak e tal, e reagir, e obviamente o sistema pode reagir. Então eu vou refletir mais sobre como eu vou querer lidar com isso. Talvez eu queira fazer de 2, 3 maneiras diferentes, porque eu tô aqui obviamente treinando também para melhorar as minhas habilidades nesse tipo de situação, tá bom? Uma outra coisa importante aqui nesse código, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, e particularmente foi um vídeo que a galera curtiu, e porque fala de sistematização aqui no trabalho, né, quando você pensa em engenharia de software mesmo, que é o lance de você escrever logs, né, gerar logs, que de fato quando forem consumidos, lá você quer expor, né, essa informação, para essas informações serem possíveis de serem observadas por ferramentas aí, e lá nas suas ferramentas de monitoração, quando você consome esse log e você quer organizar, é importante que esse log seja rico, para que te ajude, né, no troubleshooting, em eventuais problemas que aconteçam. Você quando a gente fala de ajudar no troubleshooting, é te ajudar a identificar o ponto que parece que é problemático para você para você conseguir criar hipóteses que se mostrem mais interessantes já desde do começo ali. Então, olha só, né? Nesse vídeo lá eu falo sobre essa técnica de log fina, acho que é a técnica comum aí, que a galera chama de 5Ws. São 5 informações importantes que você tem que ter dentro do seu log, né? Então você tem por que aquilo está acontecendo, quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, quem está utilizando aquilo no momento, e tem uma quinta ali, que eu não estou lembrando aqui agora. E como foi que eu trouxe isso para o código, né? Eu criei um builderzinho que traz esse conceito como código para que os logs, para que eu garanta que os logs vão ser feitos considerando esse princípio das 5 perguntas aí que precisam ser respondidas ali pelo log, né? Quando você quer fazer, né? Eu apertei um botão aqui quando eu tava dentro do programa que captura o vídeo. Ainda bem que eu não fechei o troço, Jesus amado. Então eu venho aqui, ó. Pô, eu consigo dizer o método que aquilo tá acontecendo, o que tá acontecendo, eu sou obrigado. Sou obrigado a adicionar uma informação
de contexto ali, e aí eu digo o nível de log que eu quero. Uma outra coisa que é importante quando você pensa em sistematização. Quando que você vai logar? Um dos artigos que eu revisei, eu vou deixar o link para o vídeo aqui, dá uma sugestão super massa de quando você precisa logar as coisas e tal. Eu comecei com com aquela sugestão, tô com ela até hoje, porque eu achei muito completa. E uma das coisas meio óbvias que ele fala é: você vai fazer uma chamada para um sistema que tá fora, loga isso, né? Loga o antes e depois. Uma outra sugestão que ele dá, que eu esqueci de fazer aqui, quando você vai alterar o estado do sistema, loga antes e depois. E obviamente que cadastrar uma nova empresa aqui, dentro da API, é uma alteração do estado do sistema. Aí eu vim, ó, loguei antes e loguei depois. Eu particularmente acho isso muito interessante, porque você garante que o log vai sair respeitando os princípios que o time quer aplicar. E é muito fácil de você, no review de código, pegar, né? Se alguém logou metendo o texto direto no logger, você já barra no review, porque ele tem que usar a API de log. E pronto. E aqui eu já logo no final, né? Esse conjunto de informações já sai, além do log ser estruturado como um JSON, que é importante para as ferramentas de consumo, o corpo do log em si também vai estruturado como um JSON, para você também poder ter mais facilidade em pesquisar a parada aí. Beleza? Então, isso daqui, né? Eu achei uma parte rica da API, porque a gente fala sobre comunicação com sistemas externos, como você pode se preparar para se comunicar com esses sistemas, mesmo que você ainda não saiba exatamente como você vai implementar isso. Então, acho que são todas práticas aí que são úteis para o nosso dia a dia. Uma outra coisa que é importante também comentar aqui, ó, no vídeo anterior você vai perceber que aqui nesse método do meu controller está marcado com transactional. E o marcado com transactional quer dizer que ele abre a transação ali no começo daquele método. O Spring vai abrir a transação no começo daquele método e ele vai finalizar a transação só no final do método. Só que agora, esse meu método aqui, ele faz duas chamadas remotas dentro desse fluxo. E aí, imagina que se eu deixasse o transactional, se eu deixasse o transactional aqui em cima, eu seguraria uma transação com o meu banco de dados local do meu serviço, sendo que eu não estou mais utilizando o banco para nada aqui para baixo, estou só fazendo chamadas remotas. Então, claramente, isso aqui não seria um bom uso do recurso disponível. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu usei o próprio framework, criei uma classe para os objetos dela serem gerenciados, criei um método que recebe aqui, né, ou um runnable, um supplier, e marco como transactional. Essa annotation, sempre lembrando, né, o método de um objeto gerenciado pelo Spring que está marcado com essa anotação, ou vai abrir uma transação nova, ou vai reutilizar uma transação que já existe no fluxo. E aí, ó, basicamente eu faço o quê? Faço a persistência dentro desse bloco de transação, ou seja, mantenho a transação curtinha aqui, e aí depois tem a outra parte aí do código. Beleza? Então, essas eram coisas importantes que eu queria mostrar. E para fechar aqui, eu queria mostrar agora que é uma pessoa usuária aqui essa classe aqui, nessa abstração que representa a pessoa usuária dentro do sistema, ela tem uma senha aqui. Beleza? Inclusive aqui talvez depois eu mude, que esse registro vai ficar todo no Keycloak. Eu ainda vou decidir se eu vou querer manter isso aqui dentro ou se eu vou querer delegar tudo mesmo, né? Enfim. Só que aí imagina que aqui, ao invés de receber essa abstração, eu recebesse uma string. Como que nesse ponto do código, e aí a gente já sabe, né, que a gente quer que uma senha, passou um avião aqui agora, desculpa. A gente sabe que uma senha num sistema, ela não deve ser registrada com texto limpo lá no seu banco de dados. Então você vai querer aplicar algum algoritmo de hash sobre aquela senha para encodar ela de tal maneira que diminua as chances, obviamente, de alguém conseguir descobrir a senha ou usar uma senha que, quando encodada de novo, né, bata com a senha que já foi registrada anteriormente, por aí vai. Esse tipo de coisa de segurança de senha. E aí aqui nessa classe pessoa usuário, imagina que você recebe essa string. Como que você sabe? Como é que a pessoa que está codando aqui,
como que esse método saberia que essa senha, ela chegou já encodada com algum algoritmo de hash? Você não sabe. Então, aqui você teria algumas ações, obviamente. Você pode simplesmente registrar a senha, né? Eu poderia vir aqui e fazer assim. E aí, uma tomada de decisão aqui é, ó, essa classe pessoa usuária, né, essa entidade aqui, ela não tem a responsabilidade de decidir se a senha é encodada com algoritmo de hash ou não é encodada com algoritmo de hash. Isso é responsabilidade de quem vai capturar essa senha em algum outro ponto do sistema ali e tomar essa decisão. Esse é um approach, sem dúvida nenhuma. Um outro approach ali seria que quem estivesse codando entenderia, junto com a sua equipe, né, com seus pares e tudo mais, falar assim, pô, não, acho que é responsabilidade aqui, né? Eu quero garantir que eu não vou gravar uma pessoa usuária com a senha limpa, eu quero garantir. E aí, para garantir, eu poderia vir aqui e fazer algo assim, né? Acho que é assim, new, aqui, new, b, crypt, password encoder, ponto encode, e eu passo assim aqui. Eu poderia fazer isso. E aí agora você está garantindo, esse código garante que a senha que é passada aqui vai ser encodada. Acabou. Ele pegou essa responsabilidade pra ele. Beleza? E eu confesso que assim, né? Acho que nessa altura da minha vida, essa discussão de onde deveria morar a responsabilidade, eu sei que é uma discussão. A gente pode utilizar, obviamente, variáveis para pensar sobre isso, mas não necessariamente a avaliação de pessoas diferentes vai ser sempre a mesma sobre aquela mesma tomada de decisão. Então imagina que você fez isso. Agora imagina um cenário que isso pode acontecer, né? Obviamente. É um string. E aí quem tá codando a parada do lado de fora fala assim, caramba, eu não posso ter uma senha sem aplicar um algoritmo de hash. Aí encoda. Aí vem aqui dentro e encoda de novo. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Acontece. Beleza? Tem um método que dentro dele ele assume alguma coisa, só que o sistema não favorece a tomada de decisão. Então quem chamou esse método também assumiu aquela coisa, e aí os dois fizeram o mesmo código no mesmo fluxo. Por exemplo. Beleza? Então, tudo isso pode acontecer. O que é que eu faço nesse tipo de situação, né? Quando você tem um tipo que ele é um tipo padrão do sistema, mas esse tipo padrão vem carregado de semântica, eu tento explicitar a semântica. Então, aqui tem vários exemplos, né? Por exemplo, um e-mail. Um e-mail está como string. E um string que tem semântica, e tem que estar no formato de e-mail. Então, o que a gente poderia fazer? Aqui eu tentei fazer, ó, já tem uma anotação pronta da Bean Validation, que chama e-mail. E agora, como eu marquei isso no e-mail, quando você chama esse construtor, tem um indício aqui dizendo que tem que ser no formato de e-mail. É garantido? Nada é garantido, beleza? Nem essa, nem a outra que eu vou falar. A mesma coisa valeu aqui pro CPF. Tô indicando que aqui precisa ser no formato CPF. Já pra senha limpa, não tem. Ali. E eu, na minha opinião, a senha limpa, mexer aqui com a senha é algo ainda mais crítico. Mas, de novo, por opinião. Beleza? Pode ser que no seu contexto o CPF seja muito crítico também, o e-mail seja crítico. E aí você tem aqui, né, um cardápio de opções, obviamente. Outra coisa que você pode fazer é o quê? Você cria uma abstração específica para dar semântica para aquela string. É um wrapper, basicamente. Então aqui eu chamei de senha limpa, porque o nome deixa meio nítido que você espera que o texto que entre seja a senha limpa. E aí você tem um método que encoda a parada aqui, ó. Bum, aí você pode chamar. Como é que você pode fortalecer a amizade aqui? De novo, né? A gente não tá falando de agora tá passando um helicóptero, Jesus amado. A gente não tá falando de garantias. Eu estou falando com você sobre maximizar a chance que as coisas sejam passadas dentro da sua aplicação da maneira que é dado a expectativa aqui. Então eu posso vir aqui, ó, texto, aqui é esperado que seja passada
uma senha em texto limpo. Alguém pode chamar esse construtor e passar a senha encodada? Pô, pode. Mas a gente tentou, né? Não é porque a gente tentou que vai conseguir. Pode ser que dê para fazer aqui uma validação com algum tipo de expressão regular que verifica que esse texto não está encodado nem com SHA, nem com MD5, nem com Bcrypt, por aí vai. Talvez exista, eu que não conheça. A mesma coisa, você pode vir aqui, ó, e fazer no construtor. Empresa não carece muito, né? O nome, aqui eu posso dizer que é o nome da pessoa, pá. Mas aqui, ó, e-mail no formato padrão de e-mail, CPF com ou sem pontuação, e assim agora aqui é a senha limpa em si. Ou seja, você pode reforçar, eu poderia querer que o CPF, imagina que eu quero que o CPF venha sem pontuação, percebe que aí a parada é ainda mais forte, talvez valesse a pena criar um tipo para você maximizar as chances que isso aconteça do jeito que você entende que tem que acontecer. Beleza? Então, basicamente era isso que eu queria compartilhar aqui nesse vídeo, a evolução aqui da API, essas práticas que eu tento utilizar no dia a dia para, enfim, né, para ganhar velocidade quando eu estou implementando e para me permitir também evoluir de maneira mais cadenciada e tudo mais. Beleza? Eu espero que de alguma forma tenha sido útil aí para você. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.